parar com esse desânimo, parar com essa preguiça, parar com essa desculpa. Hoje em dia, para tudo, o povo dá desculpa para buscar Deus. A gente sempre tem uma desculpa pronta para buscar Deus, mas não tem desculpa para fazer as coisas lá fora. O tema da mensagem de hoje é louve em meio às suas batalhas. Louve em meio às suas batalhas. Glória a Deus. Meu irmão, momento de luta, o momento em que nós estamos enfrentando algum problema, nós precisamos louvar a Deus. O louvor, ele traz o agir de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a Bíblia, por favor, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Se você puder colocar o seu celular no silencioso, já coloca. Em nome de Jesus. Aos amigos que estão acompanhando o nosso canal no YouTube, o canal IIGD Genibaú, Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do bairro Genibaú, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa. Esse amigo que vos fala é pastor Rodrigues, sou pastor aqui da nossa igreja, e essa mensagem é uma mensagem para ajudar você, para te abençoar. Compartilhe essa mensagem com os amigos, com a família, e se inscreva no nosso canal, deixando aí o seu like e o seu comentário, e que em nome de Jesus o Senhor possa te abençoar. 2 Crônicas, capítulo 20. Irmãos, eu estou algumas semanas, já estou aqui com algumas semanas que eu venho falando a respeito de Josafá. Josafá, ele foi rei em Judá, e a palavra de Deus diz que ele foi um bom rei, um rei temente ao Senhor, um homem que buscava a Deus, mas assim como qualquer um de nós, ele também falhou. A Bíblia diz que Josafá, ele se colocou numa sociedade com quem não devia, um rei de Israel chamado Acabe. Acabe era o oposto de Josafá. Josafá era um homem temente a Deus, fazia a vontade do Senhor. Acabe era um homem que não respeitava a Deus, fazia tudo errado, e é muito perigoso. Eu já preguei aqui outras semanas atrás, a gente fazer sociedade com quem não respeita a Deus, porque, irmão, pode dar ruim. Para Acabe deu ruim, ou melhor, para Josafá deu ruim, porque Deus se afastou de Josafá, e Josafá quase morreu numa batalha que não era nem a dele. Mas, como eu preguei alguns domingos atrás, Josafá se arrependeu daquilo que ele fez, e ele foi humilde o suficiente para reconhecer a condição espiritual que ele estava. A pessoa, quando ela quer mudar, irmão, ela precisa ter humildade para reconhecer o erro, para reconhecer que ela precisa se esforçar, que ela precisa buscar a Deus para se consertar. E foi o que Josafá fez. Josafá, ele começou a se esforçar, ele buscou a Deus, e uma atitude louvável que Josafá teve foi que ele abriu mão da própria autoridade de rei, de julgar o povo, e colocou homens santos, homens de Deus para julgar. Enquanto isso, ele foi buscar o Senhor, enquanto isso, ele foi ali se fortalecer na presença de Deus. E aí entra o que eu preguei aqui sexta-feira, que quando Josafá estava no auge ali da sua vida espiritual, estava ali se fortalecendo, buscando ao Senhor, se levantou a pior batalha da vida dele. A Bíblia diz que os filhos de Moabe, os moabitas, junto com outros inimigos, se uniram, se levantaram para derrotar Josafá e para destruir Jerusalém, para destruir o povo de Deus. Irmão, e eu falava aqui sexta-feira, que é sempre assim, a pessoa, quando ela começa a buscar Deus, o diabo se levanta para tentar parar ela. Começa a aparecer um monte de problema, começa a aparecer um monte de luta, parece que buscar a Deus é o errado, e viver no mundo que é o certo. Irmão, por que acontece isso? Porque quando você busca a Deus, o diabo, ele não tem mais domínio sobre a tua vida, e ele não quer que você saia das mãos dele. É por isso que tem muita gente que, quando vem para a igreja, ao invés de melhorar, piora. Mas piora por quê? Porque o diabo está tentando, com essa piora, com essa luta, te tirar da presença de Deus. Eu até contei uma historinha aqui, né, na sexta-feira, a respeito do muro, que existia um muro, e em cima do muro estava um homem. Do muro tinha dois lados. De um lado tinha os anjos de Deus gritando, tentando chamar aquele homem para ele descer do muro e ir para aquele lado. E os anjos gritavam e diziam: vem para cá, a gente ama você e tal.
E do outro lado do muro, lado esquerdo, tinha os demônios. Os demônios estavam quietinhos, sentados, sossegados. E aquilo chamou a atenção do homem que estava em cima do muro. Mas peraí, os anjos de Deus estão berrando aqui para mim escolher o lado deles, enquanto os aqui desse lado não estão falando nada, estão quietinhos. E aí ele vai e pergunta dos demônios: seus demônios, por que vocês não estão me gritando por mim? Vocês não querem a minha alma? Aí o demônio-chefe levantou e disse para ele: não, a gente não está gritando porque o muro já é nosso. Você está entendendo? Precisava os demônios chamar a atenção deles? Não, porque ele já pertencia a quem? O muro já é do inimigo. Irmão, Deus, ou melhor, o diabo, ele quer que você fique em cima do muro. Ele quer que você seja aquele que busca a Deus esporadicamente. Aquele que vem na igreja só quando está mesmo precisando de uma bênção. É assim que o diabo quer. Porque se você se firmar em Deus, você desce do muro. Você fica para o lado certo. Irmão, e é sempre assim. Quando a gente começa a buscar a Deus, as lutas vêm. Eu falei aqui de um caso de uma irmã que eu tive na igreja lá na cidade de Manaus, que ela estava 3 meses firme. Chegou um dia e ela falou: vou sair da igreja. Eu falei: por que, irmã? Alguma coisa aconteceu? Não, desde que eu comecei a vir para essa igreja as coisas ficaram, foi pior. Eu falei: lógico, o diabo quer te tirar da presença de Deus. Ele está vendo que você está no caminho certo, quer te tirar desse caminho. É sempre assim. Irmão, quando Josafá estava se fortalecendo, buscando a Deus, o inimigo se levantou. Vieram esses moabitas, vieram os filhos de Moabe, vieram os da montanha de Seir. Irmão, e aí, em resumo, foi o que eu preguei sexta-feira, é lindo demais a atitude de Josafá, porque existem 2 tipos de pessoas diante da luta, preste atenção, existem 2 tipos de pessoas diante da luta: aquela que quando a luta vem, ela se afasta de Deus, entrega os pontos, vai para o mundo e faz tudo errado. Mas existe aquelas outras que quando a luta vem, ela se apega mais em Deus ainda. Se ela já orava, ela ora 2 vezes mais. Se ela já vem à igreja, ela vem muito mais. Se ela já buscava, ela busca muito mais. Quem você vai ser? Que tipo de pessoa você será diante da luta? Aquela que vai se afastar de Deus, que vai murmurar, que vai reclamar, que vai desistir? Ou aquela que quando a luta vier, você vai se apegar ao Senhor de verdade, vai se converter, vai viver na presença do Senhor? Com Josafá foi assim. A luta veio, ao invés dele se desesperar, se afastar de Deus, ele foi se apegar. A Bíblia diz que ele apregoou um jejum, botou todo mundo para jejuar. Lembra da mensagem do domingo passado, sobre as 5 pedras? Vocês lembram ainda das 5 pedras? A primeira, a palavra; a segunda, a oração; a terceira, o jejum; a quarta, a fé; e a quinta, o quê? O Espírito Santo. A Bíblia diz que Josafá não só orou, mas ele jejuou, ele buscou a Deus. Meu irmão, coisa linda de se ver, a concordância. Esse mês é o mês da concordância, nós estamos vivendo essa fé aqui na igreja. O povo todo se uniu, meu irmão, para buscar a Deus, para jejuar, para se consagrar. Eu tenho falado aqui, meu irmão, na igreja sempre, estou batendo nessa tecla. Me perdoe até ser repetitivo, mas, meu irmão, você não vai vencer suas batalhas se você não buscar Deus. Você não vai vencer suas guerras se você não se conscientizar que é necessário, meu irmão, você se firmar, você realmente se voltar para Deus de todo o seu coração, de todo o coração. E aí, o que aconteceu, irmão? Aí entra a nossa mensagem de hoje. Quando todo o povo estava reunido na praça da cidade, em frente o palácio do rei, olha o que aconteceu no versículo 13. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Vocês encontraram? Amém ou não? Versículo 13 diz assim: e todo o Judá é o povo, tá, gente? Estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel,
filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz que quando todo o povo se ajuntou, o Espírito do Senhor, ele desceu sobre um homem chamado Jaiel, que era levita do Senhor, fazia parte do sacerdócio santo. Irmão, e interessante que a Bíblia diz que o Espírito veio quando o povo estava de pé. Isso aqui é revelação de Deus para nós hoje. Para o Espírito Santo ele vir sobre a nossa vida e ele encher os nossos corações, a gente precisa estar de pé. Como assim de pé, pastor? Literalmente de pé? Não, mas espiritualmente falando. Quando a gente diz que uma pessoa está caída, é a condição da pessoa que está no pecado. Quem está entendendo? Irmão, não tem como o Espírito de Deus encher a nossa vida se a gente estiver no erro, se a gente estiver no pecado. Não tem como. Deus é santo e não se une com o pecado. E se a gente quer realmente ser cheio do Espírito Santo, é preciso hoje abrir o coração. Meu irmão, você está nesse culto hoje, abra o seu coração. Abra o coração para Deus, reconheça. Se houver alguma coisa que está te fazendo ficar prostrado espiritualmente, hoje é dia de se libertar. Hoje é dia de quebrar as cadeias. Hoje é dia de se colocar de pé. E o Espírito Santo vai encher a tua vida. Glória a Deus, irmão. Vamos deixar marcado aqui. Vamos abrir lá em Ezequiel, no capítulo de número 2. Olha a importância de estar de pé, espiritualmente falando. Ezequiel, capítulo 2. Fica lá no Velho Testamento, depois dos livros dos profetas Isaías e Jeremias. Ezequiel, capítulo de número 2. Acharam aí, irmãos? Versículo 1. Diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e o quê? E falarei contigo. Irmão, Deus, Ele só fala com a gente quando a gente se levanta. Deus, Ele só fala com a gente quando a gente fica em pé, espiritualmente falando. Eu vou trazer uma mensagem aqui, provavelmente na Santa Ceia de agosto, Dia dos Pais. Já está no meu coração essa mensagem há várias semanas. Eu vou falar aqui sobre as vezes que Deus ficou no silêncio, as vezes que Abraão ficou no silêncio de Deus. Você já ouviu falar disso? Que Abraão ficou várias vezes no silêncio de Deus? Deus não falava com Abraão. Mas toda vez que Abraão ficou no silêncio foi por causa de quê? Por causa de quê, irmãos? Quem sabe? Por causa de vacilo, por causa de pecado, porque ele tomava atitudes sem a direção de Deus. Só um exemplo, o mais conhecido, quando ele tomou a Agar como mulher. Aquilo ali não era a direção de Deus. Deus não queria que ele tivesse um filho da concubina. Deus queria que ele tivesse o filho da esposa, de Sara. Mas ele toma atitude precipitada, induzido pela própria esposa. E aí ele fica como? Fica no silêncio de Deus. Porque ele estava o quê? Caído espiritualmente. Ele estava no erro. Ah, pastor, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Faz tanto tempo que uma canção não toca meu coração. Faz tanto tempo que eu não tenho vontade de orar, que eu não tenho vontade de buscar. Ah, meu irmão, você está no silêncio. Você está passando por um tratamento chamado silêncio de Deus. Deus não está falando com você, porque você está prostrado. Deus falou para o profeta: põe de pé, aí eu vou falar contigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ter a direção de Deus para a tua vida? Sim ou não? Se coloque de pé, irmão. Hoje é dia para isso. Esse culto, essa reunião é uma oportunidade de você receber renovo, avivamento, fortalecimento. Não importa quantas quedas você tenha, o que importa é que hoje você se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí no versículo 2,
Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Glória a Deus. Irmão, quando Deus começou a falar, o Espírito entrou. Nessa noite, através dessa palavra, Deus está falando, e o Espírito já está entrando no teu coração, já está te levantando, já está te colocando de pé, já está te fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então, para Deus falar, para o Espírito encher, a gente precisa ficar de pé. Meu irmão, pede a Deus: Senhor, santifica a minha vida, limpa meu coração, e o Espírito Santo vai te encher. Glória a Deus. Voltando lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Irmãos, essa parte aqui para mim é uma das partes mais fenomenal da Bíblia. Eu particularmente, eu adoro ler, né, as palavras que esse levita de Deus falou para Josafá e para o povo de Judá. Vamos ler de novo o versículo 15. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha o versículo 17, recebe isso na tua vida, meu irmão. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga glória a Deus. Meu irmão, é tremendo isso aqui. Talvez você não esteja sentindo ou percebendo a intensidade dessa palavra aqui. Meu irmão, o levita de Deus, usado pelo Espírito Santo, disse: olha, Josafá, como resultado de você ter buscado ao Senhor, de você ter orado, de você ter se humilhado, irmão, não é por acaso que as coisas de Deus acontecem. Não é por acaso que quando Deus vai e peleja as nossas guerras e dá a vitória, que a vitória chega. Não é por acaso. Para a vitória chegar, para Deus pelejar nossas batalhas, algo a gente tem que ter feito. E o que foi que o Josafá fez? Meu irmão, ele buscou a Deus como nunca. Se você quer solução de verdade, você tem que buscar a Deus como você nunca buscou na tua vida. Se você quer solução de verdade, você tem que fazer um esforço que você nunca fez até hoje para servir a Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu não consigo, eu não consegui. Não conseguiu porque não se dedicou completamente, não conseguiu porque não fez o melhor que podia. Hoje, irmão, nós só estamos fazendo aquilo que é mais cômodo, a gente só faz aquilo que é o mais fácil, e nem sempre o mais fácil é o que vai dar o resultado que você precisa. Meu irmão, você quer ver Deus pelejando por você, sim ou não? Você tem batalhas grandes a enfrentar, você tem inimigos grandes, você tem problemas grandes para resolver. Então, meu irmão, para Deus ir na frente dessa peleja, você vai ter que fazer o que Josafá fez: se entregar, buscar Deus de coração, parar com esse, posso falar? Parar com esse desânimo, parar com essa preguiça, parar com essa desculpa. Hoje em dia, para tudo, o povo dá desculpa para buscar Deus. A gente sempre tem uma desculpa pronta para buscar Deus, mas não tem desculpa para fazer as coisas lá fora. Meu irmão, chega de desculpa, chega de ficar colocando cabelo em ovo. É tempo da gente realmente se voltar para Deus. Não foi por acaso que Deus usou ali o servo de Deus dizendo: olha, Josafá, Deus vai pelejar por você. Não foi por acaso, Josafá fez a parte dele. Meu irmão, você quer Deus fazendo a obra na tua vida? Faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. Faz a tua parte, e a nossa parte é buscar o Senhor, a nossa parte é orar, meu irmão, a nossa parte é jejuar, é acordar nas madrugadas, é clamar a Deus. Tem que clamar, meu irmão.
Tem que parar com esse desânimo, tem que parar com essa preguiça, tem que parar com esse negócio de que, eu não consigo, eu não posso. Para com isso, irmão. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Josafá, nesta peleja você não vai ter que pelejar, você não vai ter que pegar uma espada. Eu vou por você. É forte, irmão. É forte. Deus dizer que Ele vai pelejar por nós. Tem coisas na vida da gente, irmão, que não dá para a gente resolver. Não tem como você resolver com as suas próprias mãos. Se não for Deus, você não consegue. Quem está entendendo, gente? Então é momento da gente se voltar para o Senhor, meus irmãos. É momento da gente trocar a murmuração pelo louvor. Repete comigo. É momento de trocar a murmuração, a reclamação, diga, pelo louvor. Olha o que Josafá fez, versículo 18. Após ouvir essas palavras, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz, o que, irmãos? Muito alta. Diga glória a Deus. Meu irmão, quando Josafá ouve Deus dizendo assim, olha, essa peleja você não vai ter que pelejar, eu vou por você. A Bíblia mostra que Josafá, ele se prostrou em terra, ele adorou o Senhor. Irmão, a gente tem que trocar. Aí entra a mensagem de hoje. Agora eu cheguei onde eu queria. Irmão, a gente tem que trocar a murmuração, a reclamação, a lamúria. A gente tem que trocar pelo louvor. Você não sabe o tamanho da bicuda que você dá na cara do cão quando você está cheio de problema, quando você está cheio de luta, quando você está cheio de conta atrasada, quando você está cheio de problema, enfermidade, e você começa a louvar a Deus no meio disso. Você não sabe a bicuda, o pontapé, a voadora que você está dando nos peitos do cão. Verdade, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele faz tudo isso. Ele levanta tudo isso para você reclamar, para você murmurar, para você dar legalidade, porque a murmuração, ela dá legalidade para o diabo agir na nossa vida. Mas quando ele faz tudo isso, ele vê você lá louvando a Deus, ele vê você lá adorando, às vezes até chorando na presença de Deus, meu irmão, o diabo fica furioso. Ele diz assim, eu não entendo, eu faço tanta coisa contra ela, eu faço tanta coisa contra ele, ele não para de louvar esse Deus. Isso aconteceu com Jó. Porque Jó caiu enfermo, porque Jó perdeu seus filhos, porque Jó perdeu seus bens, mas ele não deixou de dizer, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não deixou de bendizer a Deus em momento nenhum, ele não deixou de louvar a Deus em momento nenhum. Meu irmão, se você quer vencer o inimigo feroz, se você quer vencer o grande problema, você tem que aprender a louvar a Deus. Amém ou não? Quem está entendendo? Josafá se prostrou e começou a louvar. E a Bíblia está dizendo que os levitas eles se levantaram, irmão. Os filhos dos coatitas, os filhos dos coraitas, os levitas se levantaram e começaram a cantar em voz alta. Glória a Deus. Irmão, parece uma besteira, né? Mas você não imagina como Deus ele se manifesta aonde tem louvor. Onde tem louvor, a presença de Deus, ela habita, ela está, ela invade, ela toma conta. A gente fala muito, né, que a oração é poderosa, é ou não é? A gente fala muito que o jejum é poderoso, sim ou não? Mas a gente quase não fala que o louvor também é poderoso. E é muito poderoso, não é qualquer coisa não. Porque o louvor, irmão, é você orando duas vezes. É orando na fala, a letra da canção, e cantando. É duas orações, louvor é duas orações.
Quem está entendendo? Você já teve um momento de estar ali às vezes perturbado, angustiado, e você botar um louvor e começar a chorar na presença de Deus? Sim ou não? Irmão, a verdade é que com essa mensagem, eu quero fazer você refletir sobre a verdadeira essência do louvor. Eu vou ser sincero, irmãos, eu sou levita do Senhor desde que eu aceitei Jesus. Eu acredito que eu sou levita desde o ventre. Deus me escolheu para esse propósito que eu vivo hoje. Hoje, quando terminou o culto de manhã, fiz o curso dos obreiros. Aí terminou o curso, eu fui buscar a pastora lá na igreja dela, minha esposa. Aí nós estávamos comentando, né, a respeito do chamado da igreja e tudo mais. E eu falando para ela assim: amor, eu quando comecei na obra só tocava, né? Depois comecei a cantar, e na minha cabeça eu pensava assim: não, Deus me chamou para ser levita, né? E aí foi quando, com o passar do tempo, Deus me mostrou o ministério de pregação, para pregar o evangelho. E eu falei para ela: hoje eu acredito que não tem nada mais na minha vida que me satisfaça mais, que me dê mais alegria do que fazer essas duas coisas, que é louvar a Deus e pregar o evangelho. Para mim é a razão da minha existência. Eu faço muitas outras coisas, mas, irmão, para mim essas duas coisas, se tirar de mim, é mesmo que arrancar meus olhos, meu coração. Verdade. Nós estamos vivendo um período, irmão, de escassez de louvor. Verdade. Talvez você que gosta de louvar a Deus já sentiu aquele vazio de ficar mexendo ali as playlists do YouTube, dizer assim: poxa, não tem um louvor mais assim que... Sabe por quê, irmão? O diabo, ele está conseguindo roubar a essência da verdadeira adoração. Hoje é muito show. Escute só. Hoje é muito palco. São muitas luzes. Igrejas bonitas. Mas uma coisa não rouba a outra. Só louvor não alimenta a alma. Assim como também só a pregação não completa. Não fica completo. Tem que haver o louvor e a palavra. Diga comigo: tem que haver o louvor e tem que ter palavra. Você está entendendo ou não? Tem muitas igrejas hoje que é só louvor. Você chega lá, é até legal, bonito, mas é só louvor. Não tem mensagem. Não tem um sacerdote dizendo assim, versículo de número 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Crede em quem? Seus profetas. E o quê? E prosperareis. Meu irmão, a gente precisa recuperar a essência da verdadeira adoração. Quando foi a última vez que um louvor te fez chorar na presença de Deus? Quando foi? Quando foi a última vez que você pegou uma mensagem, ouviu uma pregação, e a pregação te fez dizer assim: Senhor, eu preciso da tua presença? Nós estamos gravando aqui esse culto, essa mensagem para o YouTube. Depois você se inscreve lá no nosso canal no YouTube, IGD Genibaú. Estão pregando, está começando agora, já tem vários inscritos. Depois chega lá na sua casa, pega, bota na televisão essa mensagem, fica ouvindo de novo. A gente precisa recuperar a essência da adoração, irmãos. Porque muitas luzes, muitas tecnologia, muita técnica vocal, muita técnica musical não é o suficiente para trazer a unção de Deus. Meu irmão, para a unção de Deus vir, a gente tem que aprender a adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amém ou não, gente? A gente tem que adorar a Deus, meu irmão, sem reservas, entregando o melhor de si. Às vezes, meu irmão, às vezes me incomoda, vou ser bem franco com vocês, bem sincero, às vezes me incomoda entrar num culto onde eu vejo que as pessoas não estão louvando. Às vezes estão sentadas, às vezes estão de olho aberto, olhando para quem entra, para quem sai, para quem se movimenta na igreja. Não, meu irmão,
Você chegou num culto como esse, meu irmão, fecha os teus olhos, abre a tua boca, louva a Deus, canta. Ah, mas eu não sei essa canção. Louvor não é só cantar não, irmão. Louvor é você orar, é você clamar pela presença de Deus. Louvor é você dar um bom testemunho lá fora. Porque a gente pensa que louvor é só cantar, tocar um instrumento. Não, louvor é a tua vida. A tua vida tem que ser para glorificar o Senhor. E quando você aprender a adorar, quando nós recuperarmos a essência do louvor, da adoração, meu irmão, nós vamos começar a combater as nossas batalhas com essa arma que é o louvor. Porque o louvor também é uma arma. Glória a Deus. O louvor também, meu irmão, ele é uma arma. E preste atenção, a Bíblia diz, versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou o que, irmãos? Lê para mim. Ordenou o que? Cantores. Eu estou lendo o versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Para quem? Para o Senhor. Que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com o quê? Com júbilo e louvor ao Senhor, e louvor, e o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Diga glória a Deus, e aplauda ao Senhor se você crê nisso. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Olha só, os levitas vieram e começaram a adorar a Deus, né? Aí o rei Josafá foi lá e se aconselhou com o povo: olha, tá bom, né? Esse negócio de louvor é bom, né não? Vamos fazer o seguinte, Deus falou que não é pra gente pelejar, que é pra gente ficar de pé e ver que é Ele que vai lutar. Mas vamos fazer o seguinte, chama os cantores, vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo para cantar. Irmão, a Bíblia diz que o louvor deles era o louvor de quê? De quê? De júbilo. Ah, meu irmão, agora eu vou alfinetar. Posso? Irmão, você já viu que hoje em dia quase não tem mais louvor de júbilo nas igrejas? Tem gente que nem gosta. Ah, para que bater palma? Para que? Irmão, o louvor de júbilo expressa a alegria em Deus. A gente tem que louvar louvor de júbilo. Vou falar, fala ou não fala? Hoje em dia, irmão, está uma choradeira dentro das igrejas. O cabo coloca um pad, aí falta dormir. Misericórdia. Os louvores hoje em dia estão parecendo um loop infinito. A letra é desse tamanho e fica repetindo. Parece reza. Ó, fica repetindo. Não estou dizendo tudo, mas sua grande maioria hoje está assim. E é aquela melancolia, é aquele choro, meu irmão. Dá uma depressão só de ouvir. Como é que foi que eles louvaram o Senhor? Como é que eles foram para aquela batalha? Com júbilo. Oh, meu irmão, tempo bom. É o tempo do nosso irmão Lázaro. Chegava com aqueles batucados. Ou passando pela prova, dando glória a Deus. Hoje está um negócio que... Oh, God! Thank you for this. O cara não sabe nem falar inglês. Mas ele acha bonito. Irmão, Deus não está interessado em encenação. Deus quer adoração, não encenação. Irmão, eu acho que você já fez isso. Você já teve a sensação de querer voltar atrás, voltar no tempo, não é não?
Às vezes eu, quando quero realmente ouvir um louvor que toca meu coração, eu tenho que voltar no tempo, eu tenho que pegar umas canções antigas. Eu não estou dizendo que tem música de hoje em dia que as músicas de hoje em dia não são boas sim. Tem muito levita de Deus aí, ungido, compondo canções maravilhosas. Vamos cantar até uma daqui a pouco. Mas tem músicas do passado, irmão, que, poxa, pega a alma da gente. Eu estava falando aqui sexta-feira que meu irmão, como membro de uma igreja, se eu estiver numa cadeirinha dessa sentado, e qualquer levita, qualquer grupo de louvor começar cantando assim: além do véu, eu quero estar. Vem, meu irmão, pronto. Eu começo a chorar igual um bebê. Mas arrebata meu coração. Na hora. Tem louvor que marca a vida da gente? Tem ou não tem? Tem louvor que pega a gente assim, sabe? Parece que é o próprio Deus te carregando. A gente tem que louvar mais, igreja. Hoje, através dessa mensagem, eu quero mostrar para você a importância do louvor. Posso falar? Tem crente que nem música evangélica ouve mais, agora é só música mundana. O Espírito Santo está muito triste com você, irmão. Porque a música mundana, ela não acrescenta em nada. Ela só te deixa na carne. Ah, mas é romântica, pastor. Está falando de amor, mas o amor mais lindo que tem é o amor de Jesus. Uma vez um cidadão perguntou assim para mim, um amigo meu, do mundo, né? Ele falou: rapaz, tu só ouve música de igreja? Eu falei: sim. Por que você não ouve um Zezé de Camargo? Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, aí também tá de brincadeira, né? O cara, quando cantava, era, né? Não era lá essas coisas, hoje em dia que não tá bom mesmo. Por que tu não ouve não sei o que? Não, meu irmão, não preciso disso não. Eu quero ouvir, eu quero cantar aquilo que é para honrar o meu Deus. E como eu estava no meu carro, né? Eu falei: tá dentro do meu carro, vai ouvir louvor. Para com esse negócio desviado. Tá dentro do meu carro, é louvor. Se não gostar, abra a porta. Desça. Não, pastor, porque é tão bonito você ouvir uma Cássia Eller, ouvir um Amado Batista. Oh, Jesus, misericórdia, irmão. Não, porque o MC quebradinho, coitado, o cabo já está quebrado. O MC menorzinho, se fosse menos um MC grandão, mas é o menor. Oxi. Para com isso, irmão. Você é crente. Fala para o seu irmão, diga: você é crente. Crente ouve louvor. Esses dias eu estava vendo, né? Lá perto de casa tem um irmão que eu acho que ele tá igual a história do muro. Ele não sabe, ele vai para o lado esquerdo. Se ele fica no muro, vai para o lado esquerdo ou vai para o direito. Porque tem hora que a gente passa, o cabo está ouvindo o louvor da Cassiane, né? Então louve. Eu falo: ô glória, hoje o irmão está na fé. Né? De pouco tempo depois, eu tive um amor. Eu falo: eita, meu Deus, ainda agora o cabo estava. Ainda agora o cara estava na presença de Deus, agora já está no cachimblema? Cachaça, chifre e problema? Misericórdia, está amarrado. Diga show para lá, cachimblema. Diga show em nome de Jesus. Irmão, é sério isso aqui. Tem gente que confunde até o ímpio. Peraí, ele é crente ou não é? Peraí, ele é crente ou não é? Porque uma hora dessa ele estava: essa casa, tua casa, nós achamos ela pra... Depois, pouco tempo depois, rebola até o chão, faz quadradinho, faz aquilo. Pelo amor de Deus, irmão. Diga: queima, Jesus. Irmão, ele se aconselhou. O negócio tá bom, né? O negócio do louvor tá bom. Vamos fazer o seguinte: vamos louvar. Chama os cantores, bota todo mundo, vamos fazer um coral. Irmão, eu não sei qual foi a canção, mas Josafá deu a letra. Josafá deu a letra. A letra é essa, né? Vamos lá, pessoal, a letra é essa: louvai ao Senhor,
porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? E aí a Bíblia diz que eles começaram a cantar com alegria. Irmão, tem que ter júbilo na igreja. Tem que ter alegria na igreja. Não há nada de errado a pessoa cantar uma música mais, vamos dizer assim, melancólica. Né? São boas também. Mas tem que ter júbilo. O crente tem que gostar de se alegrar. Porque quem gosta de tristeza é o demônio. Você acha que os anjos do céu estão fazendo o que agora? Eles louvam a Deus, eles cantam júbilo, eles estão dizendo que Ele é santo. Aleluia, glória a Deus. Aí eu pergunto, a pessoa não gosta de louvor, como é que ela vai morar no céu, irmão? Você pensa que os anjos fazem o quê? Ah, porque eu não gosto desse som alto. Ah, você não gosta de som alto? A Bíblia fala que eles cantaram como? Com voz muito, não, foi alta, muito alta. Eles praticamente gritaram. Eu já ouvi muito isso. Eu não gosto de igreja evangélica, eles gritam muito. Na Igreja da Graça a gente nem é muito de gritar, na verdade. Os pastores são bem calminhos. O pastor Rodrigues que é fora da curva. O pastor Rodrigues já é uma curva assim mais acentuada, né? Quase um S. A maioria são bem calminhos, né? Amigos e tal. Mas o pastor Rodrigues já é um pouco mais assim, né? Sabe do... Eita, menino! O fogo! Diga glória! Mas tudo com decência, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Tudo com decência. Mas, irmão, a Bíblia fala que foi muito alto. Eles cantaram alto, foi com voz alta. Tem um estudo científico que foi feito há alguns anos atrás, onde os cientistas chegaram à conclusão que todos os astros, todas as estrelas dos céus, todos os planetas, eles emitem sons. Sabia disso? Quem já ouviu falar disso? Todos os astros emitem sons. E uma vez eles mandaram uma sonda para o espaço para captar os sons das estrelas, dos astros e tudo, do universo. A ciência ela mostra que o nosso ouvido ele é adepto à altura, o volume de até 8 decibéis de som. Acima de 8, 9, 10 já incomoda, já irrita, né? Os nossos ouvidos não suportam. Irmão, essa sonda, quando eles trouxeram para colocar nos aparelhos para ouvir, todos os aparelhos estouravam. Não suportavam a altura, o volume, a potência dos sons que os astros dos universos eles produzem. Colocava no aparelho, colocava no outro, colocava no outro, tudo pifava. Que é muito alto. A gente pensa que faz alguma coisa para Deus, irmão. Mas Jesus disse que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se nós não louvarmos, os astros do céu já estão louvando. As estrelas, as constelações, os oceanos, tudo diz que Ele é santo. Tudo diz que Ele é santo. O universo é a orquestra e Jesus é o maestro. Aleluia. Existe um estudo científico que diz que as baleias, elas produzem um efeito, um som, né? Um efeito sonoro, que se aproxima muito a um som de uma criança recém-nascida. É uma coisa extraordinária. Um dia, se você tiver curiosidade, pesquise no YouTube, ou em qualquer outra plataforma, os animais, as feras do campo, os animais aquáticos, as aves dos céus, elas louvam o Senhor. E nós, o povo de Deus, que às vezes chamamos pelo nome dEle, não louvamos, reclamamos, murmuramos, e por isso estamos sendo derrotados em nossas batalhas. Porque nós só somos vitoriosos quando nós aprendemos a louvar em meio à luta. Quando em todo tempo o nosso louvor é do Senhor.
Amém ou não? Eu quero mostrar alguns exemplos para vocês. Porque a Bíblia diz que com louvor os inimigos ficaram o quê? Desbarar. Você já viu uma barata tonta? Alguém já viu uma barata tonta? Quando eles começaram a cantar, os inimigos começaram a ficar atordoados. Muito alta a voz, muito alto o louvor, os inimigos começaram. Aí a primeira coisa, a Bíblia diz que eles se levantaram um contra os outros. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir. Os moradores da montanha de Seir estavam aliados a ele. Mas por causa do louvor, eles começaram a se levantar uns contra os outros. Continua. E diz: ajudaram uns aos outros ao que, gente? A se destruir. Entretanto, chegou a Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum fez o quê? Escapou. Diga glória a Deus. Irmão, olha aqui para mim. Deus falou: vou pelejar por vocês. Não falou? Mas Deus pelejou por meio de quê, gente? Por meio de quê? Por meio do louvor. Irmão, o louvor deixou os inimigos desbaratados. O louvor deixou os inimigos confundidos. Eles começaram a olhar um para a cara do outro e começaram a ver Josafá. Pronto, foram se matando. Um destruiu o outro. Não é forte isso, irmão? Sim ou não? Hoje é domingo. Hoje você louva a Deus. Hoje você confunde seus inimigos. Amanhã eles estão destruídos. Não, acho que você não ouviu o que eu falei, não. Hoje você louva a Deus. Amanhã os teus inimigos estão destruídos. Amém? Eu quero mostrar alguns exemplos para a gente encerrar. Primeiro, Josué e as muralhas de Jericó. Josué capítulo 6, versos 5. Aleluia! Josué capítulo 6, versos 5, diz assim. Acharam, queridos? Podemos ler? Agora o clima está bom, né? Agora está frio? Precisa de ventilador? Então tá bom. Versículo 5 diz assim: e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com que, gente? Com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 16, pula para o 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Diga glória a Deus. Meu irmão, as muralhas de Jericó caíram por causa de quê? Do louvor, da força, da fé. Aleluia, glória a Deus, irmão. Nós temos que aprender assim, meu irmão. Louvar a Deus não pode ser aquela coisa xoxa, aquela coisa tímida, aquela coisa retraída. Não, tem que ser para fora, tem que ser de coração, meu irmão. Tem que ser entregando a sua alma. Eu falo para os meus levitas aqui na igreja: meu irmão, bota para fora, canta com amor, se entrega, porque é assim que Deus quer, é assim que Deus opera. Amém, meus irmãos? Outro exemplo, o exemplo de Saul e Davi, 1 Samuel, capítulo 16. Vamos para 1 Samuel, capítulo 16, versos 23. 1 Samuel, capítulo 16,
Vamos ler primeiro o versículo 14, e diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito que? Mal da parte, ou seja, permitido pelo Senhor. Versículo 23, e sucedia, quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Diga glória a Deus. Meu irmão, você quer que a tua casa ela tenha um ambiente de paz? Louva a Deus, põe louvor, porque o espírito do demônio, o espírito mau, ele não aguenta adoração, irmão. Ele não aguenta louvor, ele sai. Você vê que a Bíblia fala que Saul estava atormentado, ele manifestava com o demônio. Aí Davi começava a tocar a harpa, ele ficava aliviado. Meu irmão, o louvor, ele tem que trazer alívio para a tua alma. Agora, se acontece com você, quando você ouve um louvor e você fica com raiva, meu irmão, estranho, hein? O louvor te deixa com raiva? Cuidado, hein? Porque é para fazer o contrário, sim ou não? O louvor é para fazer o contrário. Cuidado. Irmão, e a conclusão de tudo isso? Por que louvar em meio às batalhas? Porque Deus habita em meio ao louvor do seu povo. Salmos 22, para encerrar. Nós vamos adorar a Deus. Quem quer adorar? Quem quer adorar? Isso aqui é lindo, irmão. É maravilhoso. Salmos 22, versículo 3. Diz assim: porém, tu és o quê? O que habitas entre o quê? Os louvores de Israel. Amém, Jesus? Ele é santo, irmão, e Ele habita em meus louvores do seu povo. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Isso. Fica em pé agora no seu lugar. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Você já pode ir louvando ao Senhor. Fecha os teus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Nessa noite, meu irmão, você veio aqui para adorar. Oh, candarabassa, lalalabalabalabasse, recantalaba. Oh, oh, cantarabalabas. Oh, glória a Deus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia. Se você está passando por um momento difícil, meu irmão, é só louvar ao Senhor de todo o teu coração, aleluia. É nesse momento, é o momento de você recuperar a essência da adoração, aleluia.